bem, a GCR TV no nosso enfoque. Estou aqui com o presidenciável Ciro Gomes. Prazer em tê-lo aqui conosco. Um abraço a você, obrigado pela oportunidade que me dá de falar a boa gente brasileira de Americana e dos municípios vizinhos onde seu sinal alcança. Ciro, você está aí numa luta agora, né, pela presidência da República. Já há algum tempo o seu nome é cogitado, é falado, é colocado e dessa vez vai. Sabe, eu estou entregue a uma tarefa de ajudar o povo brasileiro a entender o que aconteceu para o Brasil chegar a esse ponto em que nós chegamos, em que, do ponto de vista da nossa população, as coisas parecem desesperadamente desorganizadas, desarrumadas, e o traço disso são 13 milhões e 400 mil desempregados, mais de 10 milhões de pessoas empurradas por biscate, correndo do rapa nas cidades, né, procurando ainda levar algum decentemente para casa, desorganizando o comércio formal, saltando para o lado além da lei. Nós já temos 62 mil homicídios nos últimos 12 meses no Brasil, e isso espeta o medo da violência em toda a família brasileira. E diante desses fatos e outros tantos, o povo olha para a política. E olhando para a política, o que vem todo dia é a notícia infame da roubalheira, da mentira, do privilégio. E isso está esmagando a confiança do nosso povo no futuro e na própria democracia. Essa é a razão pela qual eu me demiti do meu trabalho, já tinha me afastado da política, tinha preparado uma nova geração que está fazendo um belo trabalho no Ceará, mas me considerei obrigado a vir para a luta novamente para tentar construir um caminho, né? Para além de entender o que aconteceu, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, tirar desse debate as pistas de um novo projeto nacional de desenvolvimento. E isso está sendo muito forte. Onde eu chego, há uma presença, especialmente de jovens estudantes, que eu estou preferindo conversar com eles nesse momento, e a ideia é formar uma corrente de opinião para que a gente leve isso ao debate na sucessão de 2018. No seu ponto de vista, o que levou o Brasil a cair nessa situação de calamidade total? Você tem uma base que é de natureza econômica, que acaba desfinanciando o capital político dos nossos governantes, e a partir daí, fragilizados, nós temos uma crise cíclica de desmoralização, seguida de impeachment, e um Congresso que perdeu completamente o pudor por sua maioria. É bom sempre lembrar que a gente tem que separar o joio do trigo, e chafurda na corrupção. A estrutura econômica, que o Brasil montou uma estratégia recente, né, de estimular o consumo sem estimular a produção. E, evidentemente, que o nosso povo tem todo o direito de expandir sua plataforma de consumo, mas se você não faz corresponder uma produção, democratizar as oportunidades de produzir, de trabalhar, você produz um desequilíbrio estrutural nas contas do país com o estrangeiro. Só para você ter uma ideia hoje, 80% dos remédios que a gente toma vem do estrangeiro. Todos os celulares são importados, toda a informática envolvida nos carros, nos caixas automáticos, na catraca automática de um ônibus, tudo importado. Você tem 60% do óleo diesel que nós queimamos nos ônibus da cidade vindo do estrangeiro. Você tem praticamente toda a química fina. 40% dos custos de produção da agricultura e pecuária mais agressivamente competitiva do mundo são importados. 80% do valor de um carro, mesmo montado aqui em São Paulo, importados. Então você expande o consumo em qualquer momento, não podemos produzir isso, isso gera um desequilíbrio na conta externa que desvaloriza a nossa moeda na comparação com o dólar, e isso introduz um preço alto. O governo atira estupidamente nisso com alta de juros, que destrói as finanças públicas e destrói a economia. Então você está vivendo esse ciclo perverso que destruiu lá atrás o modelo Fernando Henrique, e o Lula escapou disso porque o Brasil viveu um momento muito especial em que os preços dos nossos produtos tradicionais, oriundos da agricultura, soja, milho, etc., né, álcool, cana-de-açúcar, etc., e os preços dos produtos minerais, né, minério de ferro, petróleo, explodiram durante o período do Lula. Então, só para você ter uma ideia, quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril de petróleo estava sendo vendido por 30. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo por $190 uma tonelada de minério de ferro. Quando a Dilma sofreu o golpe, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. Aí você quebra o país e o sintoma da quebra é a desvalorização da moeda, que faz o povo ter muita raiva, com razão, porque ele estava progredindo e, de repente, ele sente um retrocesso pesado e ninguém explicou para ele o que houve. Tem solução? Claro que tem. Basta que você pare de acreditar de que o mercado sozinho tem capacidade ou responsabilidade de resolver isso e monte aquilo que o mundo desenvolvido inteiro faz.
mais ou menos explicitamente, um projeto nacional de desenvolvimento. E, no caso brasileiro, claramente nós temos que ter como objetivo estratégico enfrentar e superar a pobreza e a desigualdade, e o caminho para isso é fazer o país crescer e administrar os custos e riscos dessa decisão de crescer, que hoje não temos, e o caminho de crescer é retomar a industrialização do país, que hoje nós estamos regredindo. Então, só para você ter uma ideia, eu já falei na pergunta anterior, se eu estou importando 60% do óleo diesel, qual é a razão de eu exportar petróleo bruto barato e não produzir o óleo diesel, a gasolina, a querosene, e, para além disso, os polímeros, novos materiais de uma petroquímica 4.0, que pode enriquecer qualquer país. E o Brasil tem petróleo, ainda nem sabemos a quantidade, tamanho a sobra que nós temos. Depois você tem um complexo industrial da saúde. Só para o brasileiro ter ideia, esse ano o governo federal está gastando 17 bilhões de dólares, que dá mais ou menos aí uns 50 bilhões de reais, meia centena de bilhão de reais, gerando emprego e renda nos Estados Unidos, na Europa e na China, importando todo o aparato do complexo industrial da saúde. Cama de hospital, prótese, bengala, remédios, meios de diagnóstico médico e tal. Por que o Brasil não pode entrar numa dinâmica em que a própria compra governamental, associando com as universidades, faça incubadora de empresas e coloque o jovem brasileiro para aprender a fazer essas coisas e vender para o governo, que não vai nem se arriscar no mercado concorrencial num primeiro momento. Depois você tem o complexo industrial do agronegócio. O que é que explica que a agricultura mais competitiva do mundo importa do estrangeiro 40%. Fertilizante, implementos agrícolas, defensivos, agrotóxicos, tudo isso vem do estrangeiro, não há razão para isso. E o dinheiro está aí, ouvindo a conversa, sendo gasto já. Depois você tem o complexo industrial da defesa, que é um pouco mais complicado, mas o Brasil está gastando 2 dezenas de bilhão de reais, 20 bilhões por ano, comprando todo o material das Forças Armadas no estrangeiro. Outro dia tivemos o vexame de uma empresa chinesa ganhar a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. É tão vergonhoso que nós cancelamos essa licitação, mas, evidentemente, nós temos que aprender a fazer aqui. E isso aí é uma coisa sofisticada, tem a ver com propulsão nuclear, com satélite, tem a ver com microeletrônica, com foguete, né, com munição, com aeronaves. Agora mesmo nós estamos descontinuando um projeto de um super cargueiro, que chama KC-390, já gastamos 3 bilhões de reais e está faltando 700 milhões para o monstrão lá ser homologado internacionalmente e dominar praticamente sozinho um mercado global de 20 bilhões de dólares. Pois os canalhas que nos governam estão descontinuando o projeto e os americanos estão correndo para influir na regulação, para mudar os requisitos, porque querem esse mercado para eles. Não falta tecnologia, falta sim alguma coisa, né? Falta projeto ao país. Ninguém vai dominar a tecnologia, o mercado sozinho, porque o mercado sozinho não tem tradição em nenhum lugar do mundo de fazer a pesquisa básica, de gastar montanhas de bilhões de reais. Mas uma associação governamental com o empresariado nacional pode perfeitamente resolver qualquer desafio que nós nos coloquemos. Amaro Café, exclusividade em grãos selecionados, proporcionando um perfeito paladar. Variedade de gelados italianos, cerveja de café, café orgânico. Amaro Café, requinte e sofisticação. O ponto de encontro de quem aprecia o café com sabor de café. Rua Gonçalves Dias 638, ao lado do Teatro Municipal Americana, São Paulo. Beba Mais, distribuidora de bebidas. Lá você encontra as mais variadas bebidas e diversificação de marcas, além de complementos para a sua festa, evento ou confraternização. Gelo, carvão, mesas, cadeiras e caixas térmicas. Beba Mais. Faça já sua encomenda pelos fones 3405-4515 ou 3406-1905. Beba Mais. Rua das Acácias 438, Jardim São Paulo, Americana, São Paulo. Ou então acesse www.bebamais.com.br. Estamos aqui hoje, nosso enfoque, com Aires Ribeiro, presidente da Federação Sindicatos, né?
do estado de São Paulo, 11 anos completando nessa data. E o Aires é uma figura que tem uma história interessante aqui na região, na cidade americana. Começou com o sindicato dos servidores públicos municipais e hoje, né, já foi subindo de posto e também logo mais será pré-candidato a deputado federal. Aires, prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu poder estar falando com você, o companheiro Mauro, estar aqui na TV, trazendo aqui 11 anos da nossa federação, um trabalho... Começou no sindicato, né? Sindicato, fomos presidente do sindicato há vários anos, a categoria sempre reconheceu o nosso trabalho e que nos levou a assumir a estadual. A presidente de uma federação estadual, graças a Deus e com um bom trabalho que nós fizemos, nos tornamos a maior federação do Brasil de servidores municipais, que também nos levou a construir uma confederação nacional, a do qual também tenho a responsabilidade de presidir a confederação nacional. Aí nós representamos 6 milhões de trabalhadores no Brasil todo. Então, muito trabalho, muita responsabilidade que a gente tem feito com muito carinho, com muita atenção, com muita clareza, muita transparência. E tudo que se faz com clareza, com transparência, com boa vontade, com foco, nos leva a sucesso. Agora a categoria deliberou por mais um projeto e aí, diante da necessidade dos trabalhadores ter representantes no Congresso, estamos colocando o nosso nome para o partido como pré-candidato. Se assim o partido entender que a gente tenha condições, iremos colocar o nosso nome à disposição da população, dos trabalhadores, para poder representá-los lá no Congresso Nacional. É evidente que o partido já aceitou, né, Aires? Olha, a gente está trabalhando para isso, né? O PDT é um partido que tem história em toda a nossa região, em Americana principalmente. Quem não lembra do saudoso Valdemar Tebaldo, o que já fez nesse município? Aqui, Manuel Samartins, em Nova Odessa, já tivemos o Dr. Hélio em Campinas, aqui nós tivemos em Limeira também, o Félix. Então, nós tivemos bons prefeitos na região e agora vamos recuperar o partido, a história do PDT, a história do trabalhismo. É uma grande responsabilidade poder estar nessa legenda, dar continuidade a esse trabalho, dar continuidade ao trabalhismo no nosso país. Bem, o evento de hoje, não é? 11 anos da federação, foi traçado uma programação interessante com a presença do candidato presidencial, o Ciro Gomes. Olha, nós convidamos o Ciro porque o Ciro ele tem feito várias palestras em todo o país. Ele vai trazer para nós uma visão da atual conjuntura nacional. Ele é muito estudioso, conhece profundamente da história do Brasil. Ele fez parte do governo que construiu o Plano Real, ele fez parte do governo Lula, então ele tem uma bagagem enorme. Ele foi se especializar nos Estados Unidos para aprender um pouco mais do país. É um cara que traz uma bagagem enorme de experiência e vai nos apresentar um quadro que a gente normalmente não vê, né? É um quadro que normalmente a gente não vê, e também aí quais as possibilidades do Brasil daqui para frente. E dependendo aí do como o caminhar da carruagem, ele deve ser o pré-candidato do PDT à presidência. Acreditamos que está bem preparado, que é um dos melhores que nós temos no país e se tudo correr bem, a gente vai estar engajado nesse trabalho de colocá-lo à frente dessa nação. Aires, nessa conjuntura atual da política brasileira, não é? Onde você vê uma série de denúncias, de falcatruas, de roubalheira. Você acredita ainda que tem como mudar esse panorama, mudar essa visão política? Com certeza, eu sou um cara otimista sempre, eu sempre vejo aquilo que é bom, eu procuro sempre focar naquilo que é bom. E o país tem muita gente boa. Infelizmente, essas pessoas ainda estão paradas, paralisadas, não estão se movendo. Por isso,
é que os maus ocupam os espaços aqueles que têm os seus próprios interesses, aqueles que fazem as falcatruas, eles vão para cima. Enquanto os bons não se moverem, não vierem para a política, porque a única solução para o país é político, não tem jeito. E aí nós temos que depurar a política, nós temos que trazer pessoas boas, comprometidas com o Brasil, com a nação brasileira, para fazer a diferença. Eu acho que nós temos muita gente boa, muitos bons empresários, muitos bons trabalhadores, muita gente aí em todas as áreas que ama esse Brasil e que pode contribuir muito com a nossa nação. Nós não podemos mais ter esse pensamento de terceiro mundo. Nós temos condições, somos a 8ª, 9ª economia do mundo. Não podemos continuar sendo aí uma colônia dos demais países, e principalmente do sistema financeiro. Nós precisamos nos libertar disso e construir um país mais justo para todo o nosso povo. Aires, 2018 eu acredito que vai ser o divisor de águas, né? A população hoje está muito mais atenta, ela vai realmente escolher os seus representantes, aquelas pessoas que têm o compromisso com a população, não é? Eu acredito que a renovação no Congresso vai ser muito grande. A nossa esperança é que os bons vão às urnas e votem. Estude o seu candidato, veja a sua trajetória. Vamos usar a cabeça mesmo, vamos pensar. Não vamos usar o coração, ficar com raiva, eu não vou votar, eu vou votar de protesto. Isso não contribui. O que nós precisamos é ter representantes. Temos muita gente de qualidade, muita gente preparada para tocar esse país, colocar esse país no desenvolvimento. O que precisa é os bons cidadãos fazer o seu papel, o seu trabalho de ir até a urna e votar. Não deixar de votar. Quando não vota, ganha o mau elemento. Muito bem, Sr. Aires Ribeiro, parabéns aqui pelo evento. E Aires, só mais uma questão aí, agora fugindo um pouco da questão política, a reforma trabalhista. Tudo isso que está sendo desenvolvido, uma série de ações judiciais contra alguns itens, né, dessa reforma, afeta diretamente a classe sindical? Sim, afeta porque é o seguinte, foi uma peça construída a duas mãos. Construída num ambiente de ódio, um ambiente de raiva. Por quê? Porque os que estão lá, os corruptos, foram expostos, os sindicatos expuseram a figura deles, o que eles são, expuseram para o país. E aí, num momento de raiva contra os sindicatos... Retaliação. Eles fizeram todo esse processo para prejudicar não só os sindicatos, mas o trabalhador. Só que eles esqueceram de uma coisa fundamental, que tem uma Constituição Nacional que garante muitos direitos. E com esse projeto ele fere muitos direitos previstos na Constituição. Então é aí que nós vamos trabalhar observando a Constituição Nacional. Muitos do que foi aprovado nesse ambiente de raiva será destruído na Justiça com o tempo. Os bons empresários já observaram isso, já perceberam isso, não vão atuar da forma rancorosa, porque o trabalhador é peça fundamental da empresa. Então, ele tem que ser valorizado, e não da forma que foi construída com ódio, com raiva, para tentar transformar o trabalhador num escravo. Então, a gente tem a clareza de que, com o tempo, a gente vai retomar os direitos dos trabalhadores e vamos retomar um novo crescimento do país, com novas ideias. Acho que a gente tem um desafio enorme e vamos vencer. Nós já vencemos a ditadura, nós elegemos um metalúrgico presidente da República, então nós podemos muito mais. Então vamos trabalhar para garantir ao trabalhador os seus direitos. Aires, obrigado aí pela participação na nossa GCR TV. Fica o convite para você ir lá ao vivo, para a gente bater um papo, não é? E conhecer também lá as nossas modestas instalações. Agradeço o convite, agradeço a presença de vocês aqui e com certeza estaremos lá debatendo um pouco mais sobre esse país. Tudo bem. Aires Ribeiro aqui no nosso Enfoque.
De volta aqui com o nosso Enfoque de hoje na GCR TV. Estou aqui com o Antônio Neto, que é presidente da CSB, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros. Prazer em falar com você, Neto. Prazer é nosso, é bom estar aqui com vocês, participando desse evento aqui. Bom, queria que você me explicasse o que é a CSB e o que ela envolve em termos sindicais. A CSB é uma central sindical, uma das mais recentes, com mais de 800 sindicatos, 32 federações, 2 confederações de trabalhadores que organizam o movimento sindical no Brasil e que está fazendo um trabalho, e a federação aqui do Aires e os sindicatos ligados à federação e à confederação estão se filiando à central para que a gente possa juntos, organizados, também dar a nossa contribuição no funcionalismo público municipal, que é o principal papel da federação que o Aires tem o prazer e orgulho de presidi-la. E nós organizamos sindicatos de todas as categorias. A central ela tem sindicatos metalúrgicos, tecnologia de informação, funcionários públicos, não importa o estágio, seja municipal, estadual ou federal. Temos também áreas de tecnologia de informação, profissionais liberais, ou seja, é uma central nacional com mais de 800 sindicatos já afiliados a ela. Envolve quantas pessoas? Em torno de 5 milhões a representação nossa. Dá para eleger alguém. Mas ela trabalha, isso é nacionalmente, né? Ela trabalha exatamente para isso. E ela tem dito aos seus representados nas diversas encontros, diversas palestras, no sentido que chegou a hora de os trabalhadores elegerem os seus representantes. E esse é um compromisso que a Central tem, porque nós vimos agora na reforma trabalhista, mesmo na discussão da reforma previdenciária e as diversas coisas que ocorrem no Congresso Nacional, que sem a presença legítima dos representantes dos trabalhadores, a classe operária, o funcionalismo público vai estar desamparado. Daí a necessidade de que no ano que vem elejamos companheiros e companheiras comprometidas com a sua categoria, com o seu setor. O Aires está nesse pacote de eleitos. Olha, é um companheiro que vai ser um candidato que nós vamos procurar ajudá-lo para que ele possa continuar dignamente representar não só os funcionários públicos, mas todos os trabalhadores do Estado de São Paulo. Você colocou aí 5 milhões de pessoas envolvidas, evidentemente que aí entra mais família, amigos e tal, você chega a um universo eleitoral de mais de 15 milhões de pessoas. Sim, isso como universo, sim. Agora, lembrando sempre que a política é diferente da organização sindical. O povo tem uma dificuldade, e a ditadura militar e a própria grande mídia coloca a representação política como uma representação corrupta, uma representação desarticulada com a sociedade. Nós precisamos fazer com que o trabalhador saiba que é necessário que ele se envolva na questão política, porque é lá que estão, em última instância, as grandes decisões sobre sua própria vida. Você pega salário mínimo, onde é que decide o salário mínimo? No Congresso Nacional. Onde é que decide a lei do inquilinato? No Congresso Nacional. Então o voto tem uma importância ímpar, né? É uma procuração que você dá a alguém para representá-lo. Então, temos que convencer a classe operária, os trabalhadores, o povo, de que política é algo muito importante e muito sério. Bem, o Aires colocou uma questão aqui que eu acho interessante, da sua participação, não é, da importância sua nessa luta sindical, e evidentemente colocou que você está com o pé lá no Senado. Não estamos não. Isso é uma coisa muito difícil. Primeiro porque São Paulo, para você ser senador em São Paulo, precisa de mais de 10 milhões de votos. Não é uma coisa pequena. Isso não pode ser fruto de uma vontade pessoal. É óbvio que nós colocamos no partido à disposição do nosso nome para os cargos majoritários. Porque para o cargo proporcional nós temos compromisso com os companheiros, como temos compromissos aí com o Aires. Mas a verdade é que não é uma coisa simples e, acima de tudo, nós somos soldados do partido. Mas não tem nenhuma expectativa? Não. Penso que a gente tem que construir as coisas no sentido de que elas possam vir a acontecer e estamos preparados para ela, mas não vamos nos arvorar cedo. Nós estamos em novembro de 2017, há um ano, menos de um ano das eleições. Vamos ver até abril o que acontece, aí eu vou cobrar você. Isso. Abril já podemos conversar mesmo sobre
porque aí as coisas estarão muito mais claras, muito mais bem definidas, quais são as articulações que o partido PDT vai fazer aqui no estado de São Paulo, quais são as coligações partidárias, quem serão os representados, e nós temos grandes nomes no PDT de São Paulo para poder cumprir essa tarefa também. Neto, obrigado aí pela participação e sucesso. Eu que agradeço e mais uma vez deixo um recado aqui aos seus telespectadores. É chegada a hora do povo trabalhador ter consciência da importância do seu voto, o valor do seu voto e escolher adequadamente os seus representados.